nossa última aula, a gente estava vendo várias disciplinas do direito. Eu fiz um apanhado geral para vocês e o conceito geral sobre o direito. Sempre é importante lembrar que o direito ele visa, ele tem como objeto o estudo da norma jurídica, o estudo das leis, mas não são qualquer lei, não são qualquer regra. Nós estamos falando de leis, regras, mandamentos, ordens jurídicas que decorrem de um determinado poder estatal, que obrigam a gente a fazer aquela norma e que, se a gente não cumprir com aquela norma, nós vamos responder por isso. Isso é o direito, o direito estuda isso. Ao mesmo tempo que o direito é o estudo da norma jurídica, o direito também, a gente diz que é aquilo que nos pertence, o direito que nos pertence, ou o direito foi aplicado, a regra foi aplicada. Então, quando o contrato ele é bem feito e as partes saem felizes daquele contrato, o comprador pagou e o que comprou recebeu, significa que o direito aconteceu. Então, quando você trabalha e recebe a sua remuneração equivalente ao seu trabalho, o direito aconteceu. Agora, quando você trabalha e o patrão não recolhe o seu FGTS, o direito deixou de acontecer. Então, a gente também fala que, além do direito ser o estudo da norma jurídica, o direito é a aplicação correta dessa norma jurídica, certo? E aí a gente viu que o direito ele é dividido em várias matérias, em várias frentes. O direito civil, que dentro dele a gente tem o direito da família, o direito empresarial. A gente viu o direito do trabalho, que trata das relações de emprego, que são duas áreas, tanto o direito civil quanto o direito do trabalho, duas áreas muito importantes para nós do agronegócio. A gente viu o direito tributário, falei um pouco sobre o Código de Trânsito, fui passando pelas diversas áreas do direito. No direito do agronegócio, todos esses direitos têm sua importância. O civil, como eu disse, através do empresarial, contratual, o do trabalho, porque no campo tem relações de emprego, o tributário, porque no campo paga tributos, e o tributário é muito sensível dentro do campo, porque a gente vai ver ali na propriedade rural um conceito de prédio rústico, o que significa isso em relação ao direito tributário. Outras áreas do direito, que também vão se relacionar com o direito do agronegócio, direito administrativo, que trata das relações entre o agronegócio e o poder público, e por aí vai. Aqui eu trouxe para vocês uma definição do que é o direito do agronegócio. Muito importante vocês saberem que muitos chamam de direito do agronegócio e outros chamam também de direito agrário. O que ocorre? O agronegócio é um conceito, pelo menos vocês aí que estão na gestão vão saber mais do que eu. É um conceito mais recente, Então a literatura do direito, os novos juristas do direito do agronegócio vem utilizando mais esse conceito. Mas também vocês podem encontrar direito agrário, direito agrícola, Tudo isso é o estudo do conjunto de normas jurídicas. Então, olha lá, não é qualquer norma. Nós estamos falando de normas jurídicas, sempre pense nisso. Leis, regras jurídicas. Que são leis, regras jurídicas, normas jurídicas? Aquelas, de forma bem sucinta, que são obrigatórias, que decorrem de um poder instituído até pela própria lei, que tem uma formalidade, uma lei não é feita de qualquer jeito. Não se faz lei de qualquer jeito. Não acordo de manhã, eu sou prefeito, eu vou fazer uma lei. Ou eu sou presidente da República, eu vou fazer uma lei. Não. Tem que passar pela aprovação do Congresso, da Câmara dos Vereadores, do Legislativo, por aí vai. Também por que é obrigatório? Porque todos nós temos que cumprir a lei, Então, isso que é uma norma jurídica, assim, bem sucinto, tem uma discussão muito grande sobre o que é norma jurídica. Concernentes, O que é concernente, professor? Relacionado
relacionado, que diz respeito a algo, né? Então são normas jurídicas. O que é o direito agrário, o direito do agronegócio? São as normas jurídicas que dizem respeito à exploração e o aproveitamento do imóvel rural. Entenderam? Então, quando a gente qualquer área do direito que for concernente relacionada ao imóvel rural, vai se tornar o direito do agronegócio. Então, vamos pensar o seguinte, professor, um trabalhador do campo que tem um contrato de CLT, né? Eu posso dizer que por ele estar explorando, aproveitando o imóvel rural, ainda que para o patrão, né? Para o empregador, esse trabalhador rural, ele está dentro do direito do agronegócio? Sim, você pode dizer que sim, pela ideia da transversalidade. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter tanto o direito do trabalho acontecendo, porque é uma relação seletista, é uma relação de emprego. Então, eu tenho o direito do trabalho, mas ele é um direito do trabalho que está relacionado, ou seja, ele é concernente à exploração e ao aproveitamento do imóvel rural. Entenderam isso? Da mesma forma, um contrato de compra e venda que pertence ao direito civil, se for um contrato de compra e venda de imóvel rural, esse contrato ele vai estar dentro do direito do agronegócio. Deu para entender isso, gente? Qualquer coisa que ocorra dentro do imóvel rural. Para isso, eu preciso entender então o que é imóvel rural. Porque o imóvel rural ele pode. A gente vai estudar isso aqui. Depois a gente vê o que é imóvel rural. Uma coisa muito importante. Quando a gente fala do direito do agronegócio, duas coisas tem que ter bem claro, por conta da lei, não é por conta da opinião do professor, né? O direito do agronegócio ele tem relação com a exploração econômica da terra, não da terra, do imóvel rural, tá? E também com a função social da propriedade. Isso é importante no direito, e isso é importante para vocês entenderem que não é uma questão ideológica, é uma questão jurídica. A terra, a propriedade privada, ela tem que ter função social. Ela não pode ficar abandonada, ela não pode ficar sem uso, né? Tanto que existe um Estatuto da Terra. Esse Estatuto da Terra, eu quero lembrar-vos, que é de 64, e ele foi feito em 64 já no período dos militares, da ditadura militar, né? Não foi feito com um governo de esquerda, por exemplo. A gente associa a função social da propriedade com um conceito de esquerda, com coisa de comunista, não tem nada a ver, tá? O que ocorre? Se uma terra não tem a sua função social, isso é prejudicial justamente para a economia do país. Essa é a ideia. Por isso que os militares se preocuparam tanto com a função social da terra. Porque se eu tenho uma terra que não tem uso adequado, eu não estou produzindo dinheiro, eu não estou produzindo lucro, eu não estou ganhando dinheiro, o país não está arrecadando imposto. Aquela terra está ociosa, nós estamos perdendo dinheiro com aquilo. Tanto que a gente fala, você tem uma terra parada, o que você está fazendo? Você está perdendo dinheiro, você está pagando tributo à toa, até a própria pessoa perde dinheiro. Tá? Então, essa é a ideia. Quando a gente fala em reforma agrária, nós não estamos falando em tirar a propriedade de quem produz e dar para a pessoa, coitadinha, não é isso. É você pegar uma terra improdutiva e torná-la produtiva. Essa é a grande questão da reforma agrária. O conceito que a lei traz, então isso aqui, ó, eu estou tirando da lei 4.504 de 64. O Estatuto da Terra, ele foi criado por essa lei aqui. O Congresso Nacional, não lembro como é que foi o trâmite, em 64, mas o Congresso Nacional votou essa lei, número 4.504 de 64, o presidente da República, que era então Castelo Branco, aprovou a lei, sancionou a lei, e a lei entrou em vigor, E
E é o artigo 1º da lei. Então, quando vocês abrirem a lei, lá no artigo 1º vai ter o conceito do que é o agronegócio, né? Na época, não se falava em agronegócio, falava em direito agrário, tá? Essa lei, olha lá, então, olha, está falando que essa lei aqui, que é o Estatuto da Terra, ele regula, ou seja, ele cria regras, tá? Para os direitos, olha lá, direitos e deveres concernentes, né, mais uma vez, relacionados aos bens imóveis rurais. Bens imóveis rurais. Então é uma lei que só vale, essa lei só vale para bens imóveis rurais. Se a minha propriedade não é rural, eu não vou aplicar essa lei. Deu para entender isso? Ah, professor, mas isso aqui se aplica à minha casa? Ou, por exemplo, minha casa fica no bairro e tal, se eu não usar minha casa, vai vir o governo e vai fazer reforma agrária na minha casa? Não! É imóvel rural. A sua casa ela não é imóvel rural. Tá? Para os fins, olha lá, qual é a finalidade dessa lei? Por que ela regula direito e dever relacionado ao imóvel rural? Ela faz isso com a finalidade de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. Isso é uma lei, nós estamos dando uma lei. Por que eu quero que vocês entendam a lei? Para vocês não terem medo da lei, para vocês entenderem como funciona a leitura da lei. Quando eu leio isso aqui, eu fico com dúvida, porque a lei às vezes ela traz conceitos novos quando eu leio um artigo. Imagine em 64 você lê sobre reforma agrária e promoção da política agrícola. Não se sabia muito bem o que era isso. O que a lei faz? Ela vem lá nos parágrafos 1º, na verdade eu inverti, parágrafo 1º e parágrafo 2º, e explica para mim o que é a política agrícola e a reforma agrária. Então lá no parágrafo 1º, parágrafo, quando o professor fala, se escreve assim, 2 S sobrepouso, né? Lá no parágrafo 1º, a gente tem a reforma agrária, a definição de reforma agrária. Reforma agrária é a promoção da distribuição de terra, olha só, para aumento da produtividade. Então, o elemento inicial e principal é a produtividade, né? Claro, na justiça social. Porque se eu tenho um imóvel improdutivo, aquilo causa pobreza. É um país que não explora as suas terras de forma adequada, ele está gerando pobreza, né? Então, obviamente, quando você tem um país que é produtivo, você tem um país com mais justiça social. Tá? Essa é a ideia da reforma agrária. Tá? Eu vou pegar uma terra improdutiva, porque o que a gente tem que pensar? Hoje se discute muito a questão da reforma agrária, virou um negócio de partido político, ideológico, né? Mas em 64, quando a gente pensa em reforma agrária, nós temos um país que nunca imaginou de pensar a propriedade agrícola do ponto de vista da produtividade. Nós herdamos um país colonizado, então assim, era cultural, você ter muita terra era bonito, mas você tinha muita terra, mesmo sem ganhar dinheiro, mas você tinha terra, né? Não se preocupava com a exploração, a produtividade daquela terra. Isso gerava atraso, isso foi um dos motivos que o Brasil passou, principalmente até os anos 60, dos anos 20 aos anos 60, uma rápida expansão das cidades, sem planejamento. Por que tem cidades caóticas desse jeito? Por quê? Porque não havia oportunidade de campo, né? A questão da reforma agrária, que foi mal feita depois também, apesar da lei, ela é importante para a gente entender um dos motivos da nossa desigualdade social, estrutura de pobreza, né? Está relacionado a isso. Tá? Mas é importante vocês entenderem que isso aqui não é uma posição política. Isso
Isso aqui é uma questão legal, jurídica, tá? Independe da minha vontade, depende da minha posição e da minha opinião. Bom, a política agrícola é o amparo, pessoal, amparar, cuidar, ajudar a propriedade rural. Olha só, o interesse da economia rural. Então, para que serve a política? Quando a gente vai no Banco do Brasil e tem um financiamento específico para o produtor rural. O Banco do Brasil, ele faz política agrícola. O BNDES, quando ele abre uma campanha voltada para o desenvolvimento do campo, é uma política agrícola. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, quando cria uma política de distribuição de sementes, ele está fazendo uma política agrícola. Quando o Ministério Público vem e diz que aquela propriedade é improdutiva, ele está fazendo uma política agrícola. Por quê? Ele está defendendo, amparando a propriedade rural no interesse da economia rural. É interessante para quem pertence ao mundo do campo. Imagina o seguinte: vamos pensar aqui em Mococa tem uma estrutura de amparo à propriedade rural no interesse da economia rural, que é como é que chama lá? Teve até uma palestra, aquele órgão do governo do estado que tem uma fazenda aqui. O mapa é isso, Imater aqui? Aqui tem? Não, lá onde tem o pessoal faz uma série de cultivos, transforma. No campo experimental, obrigado. O campo experimental é uma atuação, é uma política agrícola do governo do estado de São Paulo em favor da economia rural. Eu estava vendo eles discutirem lá, por exemplo, quem é do café sabe. Catuai, Mundo Novo, todas essas sementes, todos esses tipos de café foram desenvolvidos aqui em Mococa, no campo experimental. Por que eu desenvolvo isso? Porque eu estou tentando buscar uma planta, não sei, vocês são melhores do que eu vou dizer. Eu estou tentando buscar uma planta mais resistente, menor e que dê mais frutos. É isso? É isso que a gente espera de uma planta de café. Uma planta de café, sabe? Quanto mais café eu tiver, menos espaço, mais resistente, mais fruta ele der, melhor. É isso que o campo experimental está buscando. Então, isso é uma política agrícola que favorece a economia rural. Professor, é uma política? É uma política pública. O campo experimental é uma política pública. Se a gente sair daqui e for até, como chama aquela cidade? Pinhal. Pinhal tem uma escola agrícola. A escola agrícola é uma política agrícola para a economia rural. Para favorecer, porque eu estou capacitando técnicos. Aqui, nosso curso é uma política agrícola para favorecer a economia rural. Por que o nosso curso está aqui em Mococa? Porque é uma região de potencial agrícola muito forte, tem indústrias agrícolas grandes, e tem uma produção agrícola relevante. Não vai estar lá no meio da Avenida Paulista em São Paulo, não faz sentido. Então, e para que eu faço a política agrícola? Ela tem uma função, toda lei tem uma função, para garantir o emprego. Pense, 64, todo mundo sai do campo, desesperado, na cidade, eu preciso garantir o emprego no campo. Hoje, o que nós vemos de emprego no campo, essa relação que a gente tem, inclusive de CLT, isso a gente foi conquistar mesmo a partir de 89. Até 88, na verdade, havia uma distinção entre a relação de emprego no campo e a relação de emprego urbano. A CLT, ela não abrangia todo mundo do campo, foi só a partir da Constituição de 88 que igualou o trabalhador do campo e o trabalhador urbano. Só em 88. E isso que a gente está vendo agora, que está acontecendo no Sul, isso é um resquício, não só de 88, mas como de períodos anteriores. Isso é gravíssimo que está acontecendo. É uma situação impensável, ninguém imaginava. Você não imaginava que isso acontecia? E acontece no norte, acontece muito. E também, qual que é a função da política agrícola? A harmonização com outros setores econômicos.
Lá na lei ele fala industrial, tá? Mas aqui eu trouxe os setores econômicos, por quê? Porque a Lei 64 se preocupava muito com a industrialização do país, porque a gente não estava industrializado. Estava começando a se industrializar, né? Já vinha de um processo dos anos 30, mais intenso, mas ainda estava incipiente. Hoje, não é só a indústria que a gente tem que se preocupar, mas com o terceiro setor, né? Um setor, o ramo dos lojistas, o comércio, né? Então, o que a gente aqui, quando olha os TCCs de vocês, os TCC, né? Que vocês usam, os TCCs de vocês, quais são os produtos, os projetos que vocês desenvolvem? Visando a harmonização do setor econômico do município, da região de vocês. Então, vocês sabem que aqui é uma região que tem um público de classe A, classe B, que tem demanda, produtos orgânicos. Então, isso é uma harmonização. Eu estou harmonizando a atividade do campo com o setor comercial, né? Com o setor de comércio da cidade. Tá? Então, veja que a política agrícola é fundamental para o direito do agronegócio. Né? Ela está prevista na lei. Né? E isso aqui é engraçado, mas isso tem impacto na vida de vocês, enquanto gestores do agronegócio. Né? Até pela formação que vocês estão tendo aqui, até pelo lugar que vocês estão vivendo, porque por conta de uma necessidade de política agrícola, a gente tem o curso da FATEC, isso tem impacto na sua vida. Da mesma forma, quando por que você desenvolve um projeto que se relaciona com o público consumidor de mococa? Porque você quer dar viabilidade daquele produto que você está desenvolvendo. Você quer fazer aquele produto chegar até o consumidor. Então você já tem uma relação com a cadeia. Olha aqui a política agrícola acontecendo. Olha a lei acontecendo. A lei está acontecendo. Quando você desenvolve o seu TCC, se você pegar esse TCC e colocar em prática, você está fazendo política agrícola. Você está fazendo política agrícola. Lógico que tem decorrência de uma política agrícola maior, mas você está lá. Primeiro, quando você vai ao Banco do Brasil para executar esse projeto de um empréstimo, né? Você está utilizando uma política agrícola. Tá bom? Beleza? Isso aqui? Fala. Posso só concluir? Caso dúvida, tá? Então, pessoal, isso aqui é o básico do básico. A gente está no artigo 1º da lei. Tá? Veja que é complexo o negócio. Tá? E aí, o Estatuto da Terra, lá no artigo 4º do Estatuto da Terra, veja que não sou eu que estou criando esses conceitos, eu estou tirando esses conceitos da lei. Eu só estou tentando explicar para vocês e fazer uma leitura da lei. Vocês vão ter que aprender a lei, não tem jeito. Ele traz para a gente, lá no Estatuto da Terra, no artigo 4º, tem acho que são 6 definições, 6 incisos. Isso aqui vai estar lá no artigo 4º, né? A lei, aí vai estar escrito um negocinho embaixo com aqueles incisos, 2, 3, né? Esse aqui é o inciso 1, esse é o 2, esse é o 3. Depois tem o 4, 5, que vai trazer para a gente o conceito de minifúndio e latifúndio, mas como eu coloquei aqui. Mas, para eu entender o 4 e 5, é óbvio que eu preciso entender o 1, 2 e 3. Ele traz para a gente, esse conceito é muito importante para vocês, então presta bastante atenção. Ele traz para a gente um conceito de modo rural. Isso aqui dá um debate bem legal dentro do direito, né? Então, o que ele vai fazer para a gente? Ele vai trazer esse conceito aqui, ó, prédio rústico. Nossa, professor, então tem que fazer uma casa no estilo industrial, com tijolo aparente, cimento queimado. Não. Prédio rústico do direito não é isso. Não é uma questão arquitetônica. Não é um elemento arquitetônico. Né? Mas é aquele prédio destinado à exploração rural. Isso que é o rústico. Aí você pode fazer um prédio maravilhoso. Sei lá, você vai na Cochipé. E aí você vai entrar no centro de pesquisa do café da Cochipé, lá, que fica pesquisando sementes, não sei o que lá. É um prédio maravilhoso, é tudo clean, tudo belo, brilha, os olhos largos lá dentro, tão franco que é. Né? Mas é um prédio rústico. Por quê? Ele é destinado a quê? A exploração rural. Vocês estão entendendo isso? Você pode entrar
vestimenta, parecendo você está em Palua lá dentro, entendeu? Dependendo do lugar que você vai. É um prédio rústico. Pode ter internet, não sei o quê, drones, é rústico, porque é destinado mais para a zona rural. Ficou essa palavra rústico e a gente toca assim, não é muito adequada essa palavra para dentro da lei, mas muito bem assim, tá lá e a gente vai trocar assim, vou mudar a lei, né? Nem eles conseguem mudar a lei, mas não vou. Então, prédio rústico, de área contínua. Isso é importante, porque eu tenho que pensar na unidade. Então, a fazenda, o que eu faço? Fazenda, o que ela tem a cerca dentro de uma área contínua, não tem uma quebra. Mas passa uma estrada lá, não tem importância. Quando você vai lá fazer o CAR, quando você vai regularizar a sua terra ou fazer a compra e venda, independentemente daquela estrada, vai vir um mapinha, né? Então tem uma estrada aqui, que corta a propriedade rural. Aí eu tenho uma terra aqui e outra terra aqui. A minha terra, o meu imóvel rural, é isso aqui. Vocês concordam comigo? Independente da estrada que corta, ou o rio, ou o que seja. O que não pode cortar? Isso aqui não pode ser uma propriedade privada. Se isso aqui for uma outra propriedade privada, eu tenho um imóvel rural aqui, e outro imóvel rural aqui, e um terceiro imóvel rural aqui. Vocês concordaram comigo? Mas esse imóvel rural é do Zé, esse é do Pedro, e esse é do mesmo Zé daqui. Então ele tem dois imóveis rurais. Beleza? Porque não é contínuo. Mas é só um pedaço, a tripa de terra que não tem importância. Pode ser uma tripa, pode ser outra fazenda, pode ser 10 mil alqueires de terra, pode ser outro estado. Entendeu? Senão, não tem uma fazenda só. Tem uma fazenda no Rio de Janeiro, no Acre e no São Paulo. Ele tem um imóvel rural só, não, são 3 imóveis rurais diferentes. Se eu tenho um imóvel rural, isso está no parque, e tem um outro imóvel rural aqui no meio dele, e um outro para lá, não é contínuo, são 2 imóveis rurais diferentes. Agora, se for um porte geográfico, uma estrada, não tem importância. Isso aí não vai desconfigurar a continuidade. Deu para entender isso? Isso é importante. Tem gente que acha que, eu sei que vocês não, né? Mas tem gente que acha que passa uma estrada no meio, eu tenho um imóvel rural daqui e outro ali. Não é. Você vai pagar um IR, um ITR daquela unidade. Você vai pagar 2 ITR. Isso aí tem importância para fins tributários. Isso aqui é muito importante para fins tributários. Tá? Qualquer que seja a sua localização. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui que dá um pau. Qualquer que seja a sua localização. Isso significa que se, eu já falei isso para vocês, né? Mas eu vou falar de novo. Se eu tenho um imóvel destinado à produção agrícola, agroindustrial, extração agrícola, agropecuária, dentro de uma zona urbana, esse imóvel é considerado rural. Deu para entender isso? Qual é o pau que dá? O pau que dá é para fins tributários. Tem entendimentos conflitantes na jurisprudência brasileira sobre isso, sobre se esse imóvel rural recai imposto predial, IPTU, imposto predial territorial urbano, ou se cai imposto de território rural, porque são valores diferentes. Obviamente a gente vai querer pagar ITR, o valor do ITR é menor, a alíquota do ITR é menor. Você tem, às vezes sítios pagam menos ITR do que uma propriedade rural sítios, propriedades rurais de, sei lá, 5, 6, 7 unidades módulos rurais pagam menos do que a tripa lá de 12 por 30 metros quadrados. 12 por 30, sei lá, 12 por 26, sei lá, 12 por 12 por 15, 12 por 20, paga menos valor de tributo do que o imóvel do banco. Eu entender isso? Então, por isso que a gente briga pelo TR. Mas existem conflitos aí. Só que, esquece a parte tributária. Por que é importante, professor? Se eu estou pagando IPTU, por que é importante eu definir esse imóvel como rural? Porque você vai chegar lá no rapaz do Banco do Brasil, no gerente, e vai falar:
a atividade que eu faço lá, ela é uma produção agrícola. Entenderam? Porque ela está no imóvel rústico, no prédio rústico. Tá? Lógico, se você fizer software, o cara vai rir da tua cara. Mas se você, por exemplo, está ensacando leite, sacando, mas não pode mais exatamente, né? Se você está embalando mel, se você está armazenando, por exemplo, tonéis de, sei lá, de cachaça, que não, né? Ou de soja, sei lá o que você está fazendo lá, vocês que são da área, você tem que saber. Mas se está sacando, armazenando café, é um prédio rústico, entendeu? É um prédio rústico, beleza? Então aquela atividade ela é agrícola. Isso é importante a gente entender, tá? Então independe da localização. Beleza? Isso? Mas está situado no meio da cidade. Aí você vai ver a cidade é uma avenida, 4 quarteirão para cá, 4 quarteirão para cá, e tem lá 20 mil depósitos de. Não é depósito que fala, que chama? Barracão para você guardar as colheitas que você faz lá no campo. Vai falar que não é rústico, que não é imóvel rural, pelo amor de Deus, né? Bom, então, que se destina à exploração extrativa, então não interessa. Por exemplo, se o cara que é apicultor, esse é uma atividade extrativa, beleza? É isso, né? Corrija se eu estiver errado, gente. Por favor. Então, exploração extrativa agrícola, tem que ser agrícola, pecuária, quem planta café é pecuária, pecuarista, não é? Não é? Ou agroindustrial, eu sei que não é. Pecuarista, né? Ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, isso acontece muito, né? São as políticas do Banco do Brasil de investimento no campo, são as políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do MAPA, né? No sentido de garantir a valorização dos produtos rurais. Outro dia mesmo eu estava vendo o ministro do Desenvolvimento Agrário no Rio Grande do Sul, que está acontecendo uma seca lá, e aí ele foi fazer políticas de distribuição de sementes, de garantir irrigação, enfim. Isso aqui é um plano público de valorização da atividade rural, né? Ou através da iniciativa privada. Então, por exemplo, quando a iniciativa privada ela cria políticas agrícolas que ela pode fazer de valorização do campo, né? Nós estamos dentro do prédio rústico, do imóvel rural, tá? Então, isso aqui é o nosso conceito do que é o imóvel rural. O grosso, né? Prédio rústico de área contínua, não se esqueçam disso, tá? Qualquer que seja a sua localização. Não interessa se está na cidade ou se está no campo. Se é área contínua, se é prédio rústico, ou seja, destinado à atividade agrícola, seja ela extrativa, pecuária ou agroindustrial, não interessa, é prédio rústico. Então você consegue, por exemplo, que o MDA, ou o MAPA, né, o Ministério do Desenvolvimento da Agricultura, ou o Ministério, que era o MAPA mesmo? O Ministério da Agricultura, Ministério da Agricultura e Proteção, eu não lembro, ele vai lá e faz uma política pública no seu, como sei lá, você tem acesso a um determinado valor para sacar, um determinado empréstimo para fazer, enfim, tá? Há uma determinada política que chega no município que possa te assessorar, né? Ou mesmo da iniciativa privada. Então, se você tem um prédio rústico agroindustrial no meio da cidade, você pode, por exemplo, no Senar, fazer um curso. Isso é uma iniciativa privada. O Senar é uma iniciativa privada, né? Assim como nós temos na cidade o Senac, o SESI, né, o SESC, no campo a gente tem o Senar, né, que faz parte do setor privado, tá bom? A gente tem o conceito de propriedade familiar, o inciso 2, que é importantíssimo. Por que a propriedade familiar é importantíssima?
Porque ele é a partir da propriedade familiar que eu vou definir o inciso 3, ó. Olha lá, o que é o módulo rural? Né? O módulo rural, a gente ainda fala o quê? Área, né? Mas quando você vai ver um cargo, quando você vai ver um documento de regularização da terra, você vê o que lá? Módulo rural, né? O módulo rural ele é definido a partir da propriedade familiar, né? Por isso que ele fala aqui, ó, módulo rural, a área fixada nos termos do inciso anterior. Qual é o inciso anterior? 2. Tá? A lei faz muito isso. Você está lendo a lei lá? Conforme o inciso 3 do artigo 42 da lei número tal. E você tem que ir lá no artigo 42, inciso 2 da lei número tal. Senão você não vai entender o que está escrito na lei. Tá? Então veja aqui um exemplo, né? Então para entender o inciso 3, eu preciso vir no inciso 2, que ele vai definir para a gente o que é propriedade familiar. Então, propriedade familiar é o imóvel rural. Então eu preciso saber o que é imóvel rural. Se eu quero saber o que é imóvel rural, qual inciso eu tenho que consultar da lei? É besta isso que eu estou fazendo, eu sei, mas é importante vocês saberem isso, que o imóvel rural não é um negócio que eu tiro do meio da minha orelha e falo, isso aqui é imóvel rural. O imóvel rural está aqui, ó. Entendeu? Se o professor de vocês, lógico, vocês da gestão, vocês não têm o mesmo cuidado que a gente do direito, né? Mas se alguém falar alguma coisa diferente do que está aqui, ele não sabe o que é imóvel rural, do ponto de vista jurídico. Entendeu? Ah, vou fazer a gestão do imóvel rural do zero. Aí, lógico, você não vai falar que a propriedade becerada é a propriedade vaca brava. Não, você não vai falar isso. Você vai tratar como uma coisa só, porque está perto. Do ponto de vista da gestão não tem problema. Mas do ponto de vista jurídico, se você for fazer a regularização fundiária disso aqui, se você for fazer compra e venda desse imóvel, tem efeitos. Deu para entender? Se você for fazer uma política agrícola, se você for buscar um financiamento, você vai ter que ir um para esse aqui e outro para esse aqui. São dois documentos que você vai entregar, dois pedidos que você vai fazer. Então tem diferença, tá? Então assim, essa definição eu tirei da minha orelha, não tirei da minha cabeça, eu tirei da lei. Só se eu escrevi errado aqui, mas tá igual para a lei, tá? Então, ó, imóvel rural, que é isso aqui, que direta e pessoalmente explorado pelo agricultor. Isso aqui é muito importante. Propriedade familiar é aquela propriedade que o agricultor conhece, São José, né? Tem um sítio novo lá. O sítio novo é propriedade familiar. Eu não sei como é que está lá, mas na minha época de moleque, quando a gente ia para lá, era assim, família que explorava lá. Né? Lá em São José, quem mexe com porco, é tudo propriedade familiar, as barretas, não sei o que lá, tudo as famílias que faz. Eles que mexem diretamente na terra. Você vinha aqui para Mococa, por exemplo, pegar essas propriedades que tem grana para todo lado, até Cajuru, não é propriedade familiar, mas é da família dos netos, sei lá, neto, né? Fala. Sim, mas não é uma propriedade familiar porque eles não estão lá. A mulher do cara não está lá, catando cana, né? Tá, entendeu? Agora, se você for lá nos catalão não, nos mandeiros, não sei se eles estão fazendo mais, mas eles estão lá, fazendo os porcos chorar, enfiando a faca no porco, arrancando gordura, então lá mexendo com o bicho, né? Então, isso que é uma propriedade familiar. Isso que é a família, não interessa se é ele, ou a mulher, o filho, as tias, é a família do cara lá, né? Da mulher, da casa. E eles absorvem toda a força de trabalho. Então, ele só faz aquilo. Ele só fica lutando, mexendo com aquilo, tá? Garantindo-lhes a subsistência e o progresso socioeconômico. Isso aqui é a negócio de com área máxima fixada para cada região. Aqui, ó, que entra no filémão nosso, tá? Por quê? É a partir daqui que eu vou saber o que é o módulo rural. Cada estado, cada região vai ter a sua
o seu módulo rural específico. Vai ter a sua área máxima fixada para cada região. Por isso que tem aquela história, né? Alqueires de Minas é um negócio, São Paulo é outro, não é só ter um alqueire ou hectare de couro. O módulo rural é diferente. Correto, eu acho que vocês sabem isso há mais tempo que eu, é falar módulo rural. Né? Não se usa mais essa expressão. É isso ou não? O pessoal, quando vai fazer carta, está usando o quê? Não tem módulo rural? Tem? Então, é essa ideia. Né? Quando você quer saber o tamanho de uma propriedade, do ponto de vista jurídico, a forma adequada de você mencionar é entender quais são os módulos rurais. Por exemplo, módulo rural em São Paulo. Módulo rural em São Paulo, o mínimo, a unidade mínima, é de 24 mil, se não me engano. Não lembro se era 24 mil metros cravados, 24 mil quebrados, 22 mil quebrados. Você não pode dividir menos do que isso. Você não pode lotear essa terra. Se você tem uma unidade de módulo rural de 20, põe aí, confirma aí. Eu acho que é 22. Não lembro se era 22, 24 mil metros quadrados. Você não pode desmembrar isso e vender 12 mil metros quadrados, entendeu? Professor, mas por exemplo, um módulo rural, eu tenho um módulo rural que tem um módulo rural só, tem 24 mil metros quadrados. Foi em São Paulo, tá? Em São Paulo. Eu, sei lá, estava com a minha esposa, a gente se separou. 12 mil dela, 12 mil meu, a gente pode desmembrar? Você não pode desmembrar, né? O que acontece muitas vezes, né? Principalmente por conta de questões de herança, por questões de separação de casais e tal. Você faz uma divisão, mas você não tem o título da propriedade da terra, né? Você não consegue transferir o bem, tá? Você só consegue garantir o uso do bem, separar, ó, você vai ficar naquele canto, eu vou ficar aqui nesse canto. Isso você consegue fazer. Tá? Você pode até cercar e tal, só que você não consegue a escritura, você não consegue registrar aquela terra. Deu para entender? Esse é o efeito do. Mas você pode. Imagina uma família aí que tem um imóvel rural, o cara tem 3 filhos, o cara morre. Aí um filho está em Araçatuba, outro em São Paulo e outro na Escócia, lá na Irlanda. Aí o que vai fazer? Né? Ninguém quer vender a sua parte para o outro, divide. Né? São José, por exemplo, para compra, você tem situações. São José você compra muito imóvel rural sem registro, até gente que faz negócio com isso, né? Depois da tentativa de fazer com que aquele imóvel se torne uma propriedade urbana. O pessoal lá do. Sabe onde o São José vai acontecer isso? O pessoal que comprou imóvel, é que vocês não são de São José, mas eles sabem. Sabe o Fafá ali? Ali tem um monte de imóvel que o pessoal comprou, sabendo que uma hora a prefeitura ia meter asfalto lá, vai virar uma área urbana. Quem fez isso fez um negocião. Porque se eu vou vender a terra sem registro, eu não vou pagar o mesmo valor de uma terra com registro. Eu não tenho a mesma segurança jurídica da posse. Entenderam? Lá pro Sítio Novo mesmo. Pro Sítio Novo. Lá meu avô ele tem um pedaço de 5 mil metros dentro de uma gleba de 20 mil. É isso. Não consegue, não está desmembrado, não consegue vender por causa que a metragem mínima é 20 mil. É 20 mil. É 20 mil, agora eu lembrei. Aqui está falando que é de 5 hectares, eu não sei o que. Eu não sei como que está lá. Se é módulo rural ou se é uma gleba lá que eles falam. É gleba. Mas como é 20 mil, tem 4 terrenos de 5. O cara vendeu 4 terrenos de. E aí não conseguiu passar essa escritura? Não, ele não tem. É uma escritura só para todos. Está esperando regularizar, ver se torna uma área urbana. É isso. Não dá nada, não vai acontecer nada, porque ele tem um contrato de compra e venda. Ele não tem essa escritura. Faz parte, é muito comum isso. Tá? Muita gente vem perguntar: pode fazer esse negócio sem escritura? Não precisa nada assim. É que a escritura, né? Principalmente quando é casa, é a segurança maior que você tem para fazer negócio no banco, para fazer um empréstimo da construção, né? Até para você conseguir amparo de políticas agrícolas. A escritura tem esse papel, tá? Pessoal, então, só para finalizar, né? O módulo rural, eu tenho que observar qual é a área máxima fixada para cada
cada região, tá? E aí lá no inciso 4 e 5, ele vai trazer para a gente o conceito de unifúndio e latifúndio, que a gente vai ver na aula seguinte, tá bom? Obrigado, viu, por gravar.